esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. As crianças da catequese, levantem as mãos, vamos ver quem são as crianças. Tá bom? Então, hoje o Evangelho de Jesus, pode abaixar a mão, é bem simples. Jesus começou a missão dele, e antes de começar a missão dele, Jesus lutou contra o mal, contra o diabo, e ele começou a chamar todas as pessoas para seguirem o seu caminho. Vocês na catequese, que hoje começam, se alguém perguntar para vocês, por que você está na catequese? Vocês vão falar assim: olha, por duas coisas, para que Jesus me proteja do mal e para que eu siga o caminho de Jesus. Vamos lá? Para que Jesus me proteja do mal e para que eu siga o caminho de Jesus, para eu aprender o caminho de Jesus. É isso que a gente vê na catequese. Vocês vão aprender a ser protegidos do mal, como Jesus lutou contra o mal. E vocês vão aprender a seguir Jesus, que chama vocês também. Não chama só as pessoas grandes, ele chama também as crianças. Ele disse aos discípulos: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque o reino de Deus é de quem é como elas. Hoje Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Jesus chama especialmente as crianças para seguirem a Ele e para serem protegidos de todo o mal. Povo de Deus, no primeiro domingo da Quaresma, ouvimos a passagem das tentações de Jesus no deserto. O deserto que a Quaresma relembra, inclusive quando as imagens são cobertas. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Gênesis, que fala do final do dilúvio e da aliança de Deus com Noé. E São Pedro nos explica essa passagem, dizendo que não é simplesmente uma história de uma enchente, mas esse dilúvio veio numa época por causa da desobediência das pessoas e da violência que estava sobre a terra, e que no meio desse julgamento de Deus, Ele salvou uma família dentro da arca. E São Pedro explica que esta arca essa história representa o batismo que nos salva. E a arca é a igreja, na qual a gente entra através do batismo. O julgamento de Deus acontece. Deus julga a injustiça, Ele não fica imune, Ele não fica inerte em relação à injustiça. Ele julga sim, porque Deus é um Deus justo, mas Ele julga salvando também todos aqueles que desejam salvar. Assim, essa história da Arca de Noé nos ensina. Na primeira leitura, nós ouvimos Deus fazendo aliança com Noé depois do dilúvio, e é um modo parecido como Deus tinha feito aliança com Adão quando o criou no paraíso. E Ele confia a terra aos seus descendentes, a ele, e tudo que existe na terra para os descendentes de Noé, como tinha feito para Adão. É como se fosse uma nova criação de Deus.
Parece que Deus está criando novamente, ou renovando a sua criação, que estava afetada pelo pecado. E é isso que acontece no nosso batismo. É uma nova criação. Não é só o julgamento do pecado e o pecado que é lavado, mas é uma nova criação. Mas tem uma diferença. Na primeira criação dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, havia uma harmonia perfeita no paraíso. Na criação, na nova criação, representada pela história de Noé, existe uma certa desordem. Quem for ler essa passagem, a gente não leu ela inteira aqui, mas quem for ler lá na Bíblia, Deus fala para Noé, Ele dá tudo para Noé poder dominar, inclusive os animais para poder se alimentar, que Ele não tinha dado, no caso de Adão, mas Ele fala que os animais, vai haver os animais vão fugir dele, de medo, e o próprio Noé vai também poder ser atacado pelos animais. Existe uma certa desarmonia na criação, não existe mais aquela ordem perfeita ainda. E a gente vê isso até no Evangelho, fala que Jesus vivia no deserto entre as feras, quer dizer, no meio dos perigos. Existe a promessa de que a humanidade não vai ser destruída novamente e totalmente. Mas a gente vê que nessa nova criação de Deus, em cada um de nós, no nosso batismo, existe essa desarmonia ainda, que não é uma harmonia perfeita, um combate, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus que vai para o deserto e combate o demônio. Jesus é o verdadeiro novo Adão, o novo homem, a nossa cabeça, a quem nós seguimos. Ele é o justo que nos salvou, a nós, injustos. Ele salva inclusive aqueles que não o conheciam, porque diz a segunda leitura que ele vai pregar o Evangelho aos espíritos rebeldes da época de Noé, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. No batismo, nós somos criados de novo, nós somos um novo ser humano, uma nova criatura, mas é um pouco diferente de Adão, porque como Noé, a gente ainda vive numa certa desarmonia, a gente vive em combate, em perigo, um combate contra a nossa própria injustiça, um combate contra as nossas más inclinações, um combate contra o demônio. Conversão. Por isso que Jesus pede no Evangelho de hoje, de maneira bem simples e direta. Jesus fala: convertei-vos e crede no Evangelho. É como se fosse o resumo de todo o Evangelho de Marcos que ele fala ali. Convertei-vos significa mudança de caminho, mudança de mentalidade. Santo Antão, o pai dos monges do deserto, ele disse que Deus nos chama a conversão de 3 modos. Um modo é quando Deus nos pede um passo de fé difícil e que exige uma confiança muito grande da nossa parte, como foi para Abraão. Mas a gente, movido por uma grande confiança na beleza de Deus, a gente dá esse passo. Uma grande renúncia por amor a Ele ou por amor aos outros. Essa é uma das formas de conversão, como foi para o caso de Abraão. Outra forma é quando a gente toma consciência de que a lei de Deus existe e que Ele rejeita o pecado e pune a injustiça. Isso também é uma forma de conversão. As pessoas que se dão conta de que não, de que Deus tem sim uma lei dele que Ele estabeleceu, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, diz Davi no Salmo. E quando a gente toma consciência disso, e a gente se volta de todo o coração tentando seguir o que Ele nos pede. Quando a gente se dá conta, não estou agindo de acordo com a lei de Deus, algo não está bem, eu preciso mudar. A terceira forma que Santo Antão fala, é quando a paciência de Deus vai nos guiando aos poucos e vai conduzindo quando a gente sofre um pequeno insucesso. Aqui, a gente vai por aqui e o caminho está barrado. Daí a gente vira, o caminho vai para cá, está barrado de novo. E vira, o caminho vai para cá e segue em frente. Então, é Deus que aos poucos vai limitando certos caminhos nossos e a pessoa reconhece, fala: olha, foi a mão de Deus que fez isso. Eu estava seguindo por aqui, talvez na hora eu não percebi, não era um bom caminho. Mas anos mais tarde, você olha para trás e fala: olha, foi no fundo a mão de Deus que foi me limitando aquele caminho e me conduzindo para um caminho de maior generosidade e de maior entrega. São as 3 formas. Qual é a forma que a gente vai se converter?
A gente não sabe, é Deus que escolhe uma das três para a gente. E pode ser que ao longo da vida Ele escolhe primeiro uma, depois outra forma, depois outra forma. É Ele que escolhe, não somos nós que escolhemos qual desses caminhos que a gente vai se converter. Mas o importante é que a gente siga o caminho que Ele escolheu, qualquer um desses três. E uma vez que o Espírito Santo nos converte, nós somos levados em combate. É muito comum. Às vezes uma pessoa se converte e depois ela fica assim, nossa, mas agora que eu estou seguindo a Jesus Cristo, agora que eu estou me propondo a seguir a igreja, a viver nos sacramentos, a pedir perdão, a me confessar, agora que minha vida está mais difícil. Pois é, a gente vê aqui no Evangelho, o Espírito, logo depois do batismo de Jesus, conduziu-o para o deserto para combater contra o demônio, para ser tentado. Um combate contra o demônio, e ele estressa as nossas rachaduras, porque todos nós somos rachados por causa da natureza que a gente recebeu dos nossos primeiros pais. Ele estressa justo aqueles pontos em que nós somos rachados para ver se a gente vai quebrar. A nossa vida envolve esse combate e exige de nós uma fortaleza de verdade, paciência e a capacidade de se levantar sempre. São João Crisóstomo nos fala que a gente combate diante dos anjos e que o diabo, que a gente não vê, que é invisível, ele tem medo de nós por causa da cruz de Jesus Cristo, que significa o seu amor por cada um de nós, e por isso ele fica sempre de longe atirando flechas no escuro. Ele não vem logo face a face, ele atira de longe, foge e se esconde por causa da cruz de Jesus. E nós, diferentemente, lutamos não com flechas, mas com espada, escudo e armadura. Os anjos não são materiais, eles não têm um corpo. E as nossas armas também não são materiais, não são deste mundo, as armas do combate. O mundo tem armas de combate, que é a difamação, a fofoca, o puxar o tapete do outro, o ser mais esperto. Essas são as armas do mundo, o dinheiro. Mas as nossas armas de combate espiritual, a gente ouviu na quarta-feira de cinzas, o jejum, a oração, a caridade. São João Crisóstomo fala, a palavra de Deus é a minha espada. Então a gente tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Ela é a minha espada, diz São João Crisóstomo. A nossa couraça, a armadura, é a simplicidade, a justiça. Quer dizer, um coração simples, desapegado e capaz de ser sensível aos outros. A fé, ele fala, é o escudo da fé. A fé é a confiança no Senhor que é bondoso e o conhecimento da sua vontade para cada um de nós, as duas coisas, a confiança nele e conhecer a sua vontade, que é também a razão que as catequistas ensinam as crianças a confiar em Jesus e a ouvir o que ele tem para dizer para nós. Mas ele diz que, diferentemente dos combates que aconteciam nas Olimpíadas antigas, lá dos gladiadores, em que o juiz fica observando, só vendo quem vai vencer aquele combate, no nosso caso, ele diz que o juiz não fica só olhando do alto. Abre aspas, ele fala assim, na luta contra o demônio, Cristo não é neutro, coloca-se do nosso lado para convencer-te, recorda-te que Ele nos unge com o óleo da alegria. É o óleo que todos nós fomos ungidos no nosso batismo. E que os gladiadores eram ungidos no seu corpo para que os inimigos não conseguissem agarrá-los. É o Espírito Santo, que se ele vê o demônio cair durante o combate, grita para nós, esmagai-o. Se ele nos vê vacilar, nos reanima com a mão da sua majestade e nos diz, por acaso o que não cai não pode levantar-se? O que cai não pode levantar-se? Ele desperta aqueles que dormem dizendo, desperta-te que dormes. Que o demônio foge como um perseguido, como um leão que lança chamas pela sua boca e desaparece com a velocidade do vento e não ousa mais aproximar-se, pois só ao enxergar de longe a tua língua enrubescida pelo sangue do Senhor, abandona o combate rapidamente. Se de longe enxerga os teus lábios, nos teus lábios, o sangue de Cristo, foge aterrorizado. Que nesta quaresma
nos renovemos nos nossos combates com coragem. É o Senhor que nos pede e nos incentiva. É Ele que nos protege. É Ele que fica conosco nos perigos do deserto. Nós não fomos criados na harmonia e na paz. Nós nascemos neste mundo que é um deserto e cheio de combate. Nascemos numa guerra. Mas o Senhor nos protege na sua igreja, que é a sua barca, que flutua sobre o dilúvio, a sua família. Mesmo se o Espírito Santo nos envia para os combates, como levou Jesus ao deserto, sabemos que o Senhor é vitorioso contra o mal e não nos deixará combater sozinhos. Amém.